Sejam bem-vindos, queridos lavandeiros. Meu nome é Anaíra Ovelar, eu sou consultora da Conlave Consultoria em Lavanderias e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de recrutamento e seleção. Bom, antes da gente falar sobre esse assunto, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou te convidar para você já acessar os comentários desse vídeo, já faz a sua inscrição, ativa o sininho, porque assim todas as vezes que a gente postar um novo vídeo você será notificado. Bom, nesses últimos anos, a gente vem tratando sobre o processo de recrutamento e seleção, sempre visando o cargo e a vaga disponível ali dentro da empresa. Mas o processo de recrutamento e seleção é muito além disso. Ele é a porta de entrada da sua empresa. Então, ele precisa ser tratado sem nenhum tipo de atalho. Eu venho desenvolvendo vários tipos de modelos, mas eu confesso que o último, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, foi o mais completo e eficiente e tenho certeza que vai poder te ajudar aí também. Bom, esse modelo, ele contempla 4 etapas, que seria a preparação, o processo de recrutamento, o processo de seleção e a admissão do novo colaborador. A primeira etapa desse processo, que é o que a gente chama de preparação, ele é fundamental. Dentro da empresa, ele é chamado de ordem de serviço. Poxa, Naíra, eu vou ter que fazer um processo antes de iniciar o processo de recrutamento e seleção? É isso aí. Como a gente vai procurar alguém ou procurar algo sem saber o que estamos procurando e quem estamos procurando? Então, essa ordem de serviço é um documento que a empresa precisa realizar antes de fazer o recrutamento e seleção. E esse documento ele vai servir para tantos outros programas e documentos dentro da tua empresa, como por exemplo, o Programa de Gerenciamento de Risco, que é o PGR, o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico dos seus colaboradores. Bom, finalizando esse processo inicial, que é a preparação, a gente encaminha para o processo de recrutamento. Poxa, Naíra, mas esse documento eu posso fazer? Eu tenho que pagar alguém para fazer? Ou eu tenho que contratar uma empresa para fazer? Na verdade, é um documento da tua empresa. Você mesmo pode realizar. E ele é bem simples. Essa ordem de serviço nada mais é do que a descrição formal do cargo, das atividades que esse novo colaborador deverá executar, quais são os pré-requisitos que ele precisa para atender a essa vaga e as informações internas da sua empresa. Essa ordem de serviço pode ser descrita por você ou por um profissional contratado. Mas se esse profissional contratado for realizar o teu documento, é importante que ele também experimente todas as nuances da sua empresa antes de escrever, porque senão ele não vai conseguir trazer os principais pontos em que esse novo colaborador, né, ou esse candidato deverá avaliar antes de entrar na tua empresa. Então, a ordem de serviço normalmente começa com a descrição do cargo, que é o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Ali vai estar descrito exatamente quais são as atividades que aquele candidato, ao se tornar o seu colaborador, vai ter que executar. E mais do que isso, ele vai dar as limitações das atividades que ele poderá executar. Finalizando isso, você vai fazer uma descrição completa de tudo, como se fosse uma receitinha de bolo, sabe? Que hora que entra, que se tem que bater o cartão de ponto, se precisa fazer a troca de uniforme, como que liga o equipamento, quais são as ferramentas que ele deve utilizar, como que ele deve proceder ao longo das suas atividades dentro da tua lavanderia e aí por diante. Depois disso, é importante você também destacar qual é a condição hierárquica. Por quê? A quem esse colaborador deverá responder? Qual é a cadeia hierárquica dele? Porque dentro do universo produtivo, você vai ter que indicar para esse novo colaborador a quem ele deverá se reportar caso aconteça alguma coisa ou se ele tem alguma dúvida em relação às suas atividades. Depois dessa questão hierárquica, você também vai poder colocar ali os pré-requisitos, que é o que vai dar para aquele recrutador na fase de recrutamento e seleção, todos os aspectos que ele precisará encaixar dentro daqueles candidatos. Então, ali esses pré-requisitos eu costumo colocar todos os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para aquele cargo. Depois dessa descrição, a gente encerra também com a sinalização dos uniformes e EPIs que ele deverá utilizar. Naíra, isso é necessário?
Sim, isso é necessário. Hoje em dia, muitos dos candidatos têm certos tipos de condições que não nos permite utilizar certos tipos de uniforme ou certos tipos de EPIs. Então, se ele não puder se encaixar dentro da sua ordem de serviço, certamente ele não poderá ser contratado. Por isso que é importante você também destacar esses aspectos dentro da ordem de serviço. Tendo todo esse documento em mãos, o recrutador, que pode ser você, que pode ser o seu colaborador de gestão de pessoas, que pode ser a sua agência de recrutamento externa, enfim, ele vai ter na mão todas as informações para achar este candidato. E aí começa a fase de recrutamento. Veja, quando a gente vai recrutar candidatos, a gente tem que saber onde procurar. Eu não procuro, por exemplo, um médico dentro de um salão de beleza. Assim como eu também não procuro um massagista dentro de um supermercado. Então, a gente precisa entender qual é esse candidato, qual é essa persona, qual é essa pessoa que eu preciso buscar para identificar qual que é o local onde eu preciso ir. Então, o recrutador, tendo em posse todas essas informações, ele vai, então, buscar os melhores veículos para fazer esse processo de recrutamento. Quando a gente fala de auxiliares de lavanderia, por exemplo, a gente tem que buscar meios que tenham um acesso mais livre e amplo, como, por exemplo, jornais, sites de empregos e tantos outros. Quando a gente procura uma vaga mais estratégica, como um gerente, uma supervisão, precisamos buscar veículos também mais estratégicos. Às vezes uma rede social, como o LinkedIn, ou então alguma indicação de um fornecedor ou empresário. Desta maneira, o recrutador terá mais sucesso em encontrar esses candidatos e que eles, de fato, sejam compatíveis com a vaga que está em aberto. Tendo posse, então, depois do recrutamento de todos os currículos, é importante que você faça uma análise minuciosa desses dados, porque o currículo ele é a apresentação da pessoa. Pode ser que nesse documento não tenha todas as informações, mas todas que tiverem ali precisam ser previamente analisadas. E aí sim você fará uma distribuição e também uma análise daqueles que são mais próximos da vaga que você está buscando e daqueles que não são tão próximos. E aí você vai então convidá-los, normalmente, a realizar a primeira etapa do processo seletivo, que é uma entrevista. Essa entrevista pode ser em conjunto, ela pode ser pessoal, ela pode ser online, enfim, existem várias formas. Mas o importante é que dentro do processo de entrevista haja um roteiro. Esse roteiro vai identificar ali quais são as principais características que a empresa está buscando. Então você precisa deixar montado esse roteiro. Por exemplo, se para ti é importante que o colaborador tenha uma condução própria, porque a tua lavanderia fica fora do alcance de um transporte coletivo, ou se o teu turno ele tem uma restrição em relação ao transporte, são questionamentos que você deve realizar durante a entrevista. Então ali você vai colocar no roteiro todas as principais características necessárias que a empresa, a sua lavanderia, necessita e vai questionar ali o seu candidato. Quando a gente fala de seleção por competência, a gente remete quais são os comportamentos que a empresa precisa em relação ao candidato ou ao colaborador que está dentro da tua empresa. Então, como que a gente consegue realizar isso? A gente precisa identificar momentos que esse candidato já passou e quais foram os tipos de comportamento. Poxa, Naira, tá complicado, como que eu posso fazer isso? Fácil. Quais são os valores que a empresa designa? Quais são os valores para a empresa que são primordiais? O que é essencial para a sua lavanderia? Bom, para mim, o essencial é comprometimento, é ter disciplina. Quais são os valores da sua lavanderia? E aí, na hora da sua entrevista, você vai criar momentos, olha, candidato, você teve alguma atividade, por exemplo, voluntária que você tenha feito? Ou então, o que você fez nesse trabalho anterior? Como que você executou tal atividade? E aí você vai linkar se ele teve ou não aquele valor que você está buscando. Isso é o que a gente chama, por exemplo, de seleção por competência. Terminando esse processo seletivo, eu indico, e aqui é uma dica assim que eu falo que é de ouro, porque muitas vezes, os nossos empresários, e aí eu não restringo apenas a lavanderia, mas tantos outros segmentos, desculpem,
ele parte dali para admissão. Mas é necessário que esse candidato tenha um test drive. Sabe quando a gente vai comprar um carro e a gente faz um test drive? Mesma coisa, a gente pode fazer isso com um candidato que nós chamamos de teste prático. Pela CLT, ele exemplifica ali um teste para que você não precise desembolsar nada, ali no máximo até 4 horas. Mas eu indico você a negociar com esse candidato, obviamente você vai pagar um dia para ele, o que a gente chama de diária teste. Por que diária teste e não 4 horas, Anaíra? Porque ao longo do dia dentro da lavanderia, a gente tem inúmeras atividades. E pode ser que no dia do teste dele, ele pegue apenas uma parte e seja contratado para um outro turno, por exemplo. E aí a avaliação tanto dele quanto da empresa fica em déficit. Então, eu sugiro que você realize um dia de teste prático. Assim, ele vai conseguir acompanhar durante o dia todas as atividades que a lavanderia executa. Nesse dia de teste prático, você vai encaminhar esse candidato para realizar as atividades acompanhado, obviamente, de um mentor, de um supervisor, uma pessoa que estará orientada a não apenas identificar a produtividade, porque neste ato o importante não é a produtividade, mas sim como ele está executando, quais são as iniciativas desse candidato, como que ele está vendo, se ele teve afinidade ou não com a atividade. E tantas outras oportunidades de avaliação comportamental que você poderá ter sobre este candidato. Finalizando isso, você vai fazer uma análise, então, global de todos os aspectos que você identificou desde a entrevista até o processo de teste e aí sim validar a admissão ou não desse candidato. E aí partimos para a nossa última etapa, que é de fato a admissão. Pessoal, nesse ato, muitos dos nossos lavandeiros criam atalhos e eu falo por mim mesma, eu já passei por isso. Às vezes a gente fica na ânsia de poder resolver o problema, né, que nós temos dentro da produção com a falta de mão de obra. Mas é extremamente essencial que você não pule essa etapa do processo admissional para que não crie, né, nenhum tipo de vulnerabilidade futura, judicialmente falando, em relação à empresa. Nesse ato admissional, você vai convidar esse candidato pré-aprovado para te entregar toda a documentação legal, realização de exames médicos e também a entrega formal de uniformes, EPIs, assinatura do contrato e a integração desse colaborador. Nesse momento, você entrega para ele a oportunidade da tua marca, da tua cultura. Então, este processo, ele precisa ser realizado em conjunto, tanto com a equipe administrativa ou de recursos humanos, quanto a equipe de produção. Porque será as boas-vindas, será a entrada desse candidato dentro da sua empresa. E ali dentro, normalmente, né, nós temos o que a gente chama de bexiga murcha e bexiga cheia. Alguns dos nossos colaboradores às vezes estão desestimulados, que a gente chama de bexiga murcha. E aí a gente tem um novo candidato com muitas expectativas entrando que está com a sua bexiga cheinha. Para que a gente não tenha, né, membros que possam lá estourar a bexiguinha desse novo colaborador e que também ele possa ajudar esse colaborador que está com a bexiguinha meia murcha a inflar novamente, a estratégia ali é você trabalhar junto com os mentores e supervisores de produção. E aí, com certeza, você terá um resultado mais assertivo em relação a esse novo candidato. Aqui, em relação ao processo de recrutamento e seleção, ele finalizaria no ato da admissão. E aí eu deixaria a minha segunda dica. Esse novo colaborador, ele precisará ficar ali um período de 90 dias de experiência, que pode ser composto por 2 períodos de 45, 30, 60, 60, 30, enfim, eu não sei como que funciona dentro da tua empresa. Mas esses 90 dias, eles precisam ser acompanhados periodicamente. Por quê? Porque é um período que tanto o colaborador novo quanto a empresa vai experimentar como esse colaborador está evoluindo, como que a empresa está lidando com esse novo colaborador, a equipe, e ali é um momento crucial antes do contrato definitivo. Sabemos que após o período de 90 dias,
Esse contrato inicialmente determinado, ele se torna indeterminado. E para que a gente não tenha nenhum resquício futuro que possa impactar negativamente ao indicador de rotatividade, que é a entrada e saída de colaboradores, a gente precisa manter todo esse ritual de uma forma crítica, analítica e precisa ser feito, porque aí tanto a empresa quanto o colaborador vão ganhar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você já puder deixar o seu like, o seu comentário, vai ser uma alegria poder respondê-los. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!